A vida é como uma partida de basquete. Se você não fizer nada na sexta, você é um perdedor. Eu falei que ia começar com uma frase minha da adolescência, era essa daí. Assim. Meu convidado de hoje sabe tudo sobre basquete. Seja bem-vindo, além dos outdoors, Jaú. Obrigado. Verdade, né? Se não cair na sexta, não vai cair no sábado, né? Não. Então, não tem o que fazer. Obrigado pelo convite. Pessoal, eu sou o Ed Rosseto, esse aqui é o Além dos Outdoors, mais um episódio aí para nossa série, nossa quinta temporada. Obrigado por Extra Filmes, que faz toda a técnica aqui para mim. Paulo, Tatu, Israel está aqui. Lembrando sempre, você que perdeu nossa edição no rádio ou na TV, ou pegou só pela metade e quer assistir a entrevista completa, corre lá no YouTube. Tá sempre o programa completo lá no YouTube para quem vacilou e perdeu no rádio e na TV. Os cortezinhos da nossa rede social, você encontra sempre tudo no nosso site. Vai lá, mas que horário passa na TV? Corre lá no nosso site que você vai descobrir. Vou começar com a pergunta óbvia. Por que Jaú? Por que Jaú? Eu acho que o que eu mais respondi desde que eu estou em Bauru. Eu sei, porque eu sou de Jaú e eu quero saber, que você não é de lá. Já são 2 temporadas aqui e até o nosso assessor de imprensa, o Bruno, ele sugeriu um dia uma pauta, a gente fazer explicar, né, por que Jaú, porque quando eu cheguei, quando eu assumi como técnico, o pessoal perguntava, você é de Jaú? Que família de Jaú que você é? Vamos fazer uma entrevista aqui, faz um ao vivo lá, entra aqui, com todo carinho, com toda atenção, eu atendia, né? Mas quando acabar, eu falei, gente, eu não sou da cidade de Jaú. Eu moro na cidade de Jacareí. Eu sou nascido em Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba. O meu apelido é Jaú. Você e o Roberto Carlos, né? Por quê? O Roberto Carlos de Cachoeira Paulista também, não é? Não sei. Produção, depois confirma se o apresentador tá certo. Vai. Não sei. E quando comecei a jogar basquete lá no Trianon, Clube Jacareí, com 13 anos de idade, todos os amigos tinham lá apelido e não tinha. Daí, apelido para ele, você mora? Então, eu moro num bairro, se chama Jaú, o bairro. Eu falei assim, então, Jaú. Jaú, isso aí ficou. Até comentando com o pessoal da produção, que já fazem 37 anos que eu tenho esse apelido, né? Então, hoje eu agregou o Paulo Jaú, mas antes era só Jaú. Agora é Paulo Jaú, mas não sou da cidade de Jaú. Né? Tenho um carinho muito grande, as pessoas que me abordam com um carinho muito grande, mas... Aí você veio trabalhar em Bauru, que tem uma certa rivalidade, Noroeste 15 de Jaú, o pessoal aqui tem uma rivalidade. Fala que aqui eu sou de lá, né? Eu escuto muito. O pessoal fala assim, Jaú, fica lá no final da Rodrigues Alves. O pessoal fala aqui assim. Já ouvi isso, já. Fica lá no final da Rodrigues Alves. E lá em Jaú, sabe que nós fala de Bauru? É nossos primo pobre. Bauru, nossos primo pobre. Ele fala assim, porque o PIB comparado com população, o PIB de Jaú é muito maior. Né? Aí nós falamos, nossos primo pobre. Como começou essa história com o basquete, que é isso que importa pra gente agora? Como começou a minha história com o basquete, cara? Essa história ela é um pouco, ela é inusitada, né? Uma história até interessante que, como eu falo, como toda criança, acredito você ou a grande maioria dos brasileiros, sempre quiseram ser jogador de futebol. Né? E eu não fui diferente, né? Eu sempre também quis ser jogador de futebol, sonhava, né? A primeira coisa que eu ganhei foi um presente, foi uma bola. Né? Então, meu pai sempre gostou de futebol e eu também gostava de futebol. E quando eu mudei para esse bairro, né? Lá em Jacareí, no Jaú, eu estava numa escola que lá a gente jogava só futebol. Era só futebol, educação física na época, né? Era só futebol. Era atletismo, né? Com o professor Joaquim e futebol depois. Então, ele dava muito futebol. Daí entrou um professor, né, novo lá, professor Edson Fiorentino. E ele introduziu o basquete na educação física. E a gente não queria que ele jogar basquete, queria jogar futebol. Daí, reuni minha turma lá, falei, gente, não vamos jogar basquete, vamos jogar futebol, a gente não gosta de basquete. Certo. Daí eu falei, nós vamos fazer alguma coisa, fazer o quê? Falei, cara, nós só temos uma opção. O professor não vai deixar de dar essa aula. Nós temos que desaparecer com as bolas precisam sumir. Daí os caras falaram, como assim? Eu falei, alguém tem que conseguir a chave da sala dos professores, nós vamos sumir com as bolas e ele vai dar só futebol. A gente achou que era fácil, né? Molecada de 12 anos, achei que tudo é fácil. Conseguimos, pegamos as bolas, subimos com as bolas, deu o maior BO, fomos suspensos, meu pai brigou, entendeu? Fiquei de castigo, fui pedir desculpa, tive que pagar as bolas, a história toda.
Daí um dia esse professor chamou e falou assim, nosso grupo, cara, experimenta. Como que vocês vão falar que não gostam de uma coisa que vocês nunca praticaram? Vamos treinar aí uma semana. Vocês vão ver se vocês vão gostar ou não. Cara, aquilo... Eu passei a jogar, comecei a não gostar mais do futebol. Eu assim, não jogava mais, gostei do basquete. Daí, com isso, a gente foi me desenvolvendo. E em 6 meses, ele falou para mim assim, ó, eu vou te arrumar uma vaga numa escolinha de basquete em Trianon. Eu falei, cara, eu não tenho condições de pagar. Lá é a elite da cidade. Ele falou, não, sim, eu vou conseguir para você. Ele conseguiu, eu entrei. A partir dali, o basquete entrou na minha vida, entendeu? Daí ali mudou tudo. Ali começou a minha história com o basquete, entendeu? Com 13 anos de idade. 13 anos, muito novinho. Com 13 anos, daí ali eu entrei. Trianon existe ainda? Trianon existe ainda, existe, é um clube, eu sou sócio até hoje. Entendeu? É o clube que é onde eu fiz os meus amigos, né? Eu falo assim, eu fiz a minha história, eu estudei através dele, joguei até os 18 anos, eu fiz a minha faculdade através das pessoas que lá estavam, entendeu? Que me ajudaram, né? Uma secretária, Sandra, o meu técnico, Marcos Lima, entendeu? E eles me ajudaram a entrar na faculdade, entendeu? E a me dar o primeiro emprego. Então, ali começou toda a minha história. É engraçado que é muito comum isso nos Estados Unidos, né? Atrelar o esporte à universidade. O menino que é bom de basquete nos Estados Unidos, tá tranquilo que ele vai estudar na faculdade, vai ter bolsa, vai ter tudo, né? É só ele ser mais ou menos ali, não precisa nem ser tão bom. O problema é que nós não temos uma cultura esportiva, né, no Brasil. Nós não temos uma política esportiva, não é cultura, é política esportiva, que é onde você agrega o esporte e o estudo. Aqui no Brasil, a gente fala assim, se o cara for praticar algum esporte, ele tem que largar o estudo. Aí que está o erro. Não, ele tem que agregar o estudo com a modalidade que ele pratica, o futebol, porque a carreira dele pode ser encerrada a qualquer momento, ou quando ele parar de jogar, ou a modalidade que for, ele tem uma profissão, ele tem um estudo. Tem muitos, se você colocar, a maioria não tem estudo algum, a maioria parou de estudar. Então, esse é o grande problema. Então, assim, hoje não se preocupa com a cultura, com a educação. Entendeu? A educação muito não comum, é... Só você vê educação não é prioridade no país. Né? A educação não é prioridade no país. Não, a gente não fala, mas não é prioridade no país. Então, enquanto não existir uma política esportiva, isso não vai mudar. Não, é engraçado você falando isso, porque eu nunca fui um bom esportista na minha vida toda, mas eu jogava no 15 de Jaú, lá no futebol. Tinha uns 13, 14 anos. E eu lembro que eu parei de jogar futebol e eu era escalado porque eu era grande, né? Que é dividido por ano, né? Por ano. Então o pessoal da minha idade era muito menor que eu jogava de zagueiro, então eu estava no time. E eu parei porque minha mãe me tirou do futebol para me colocar no inglês. Então foi meio que uma troca. Assim, não precisa jogar mais não, vai estudar. Foi uma troca, tirou, né? Que dava para fazer as duas coisas, mas trocou por isso. Mas aí com 13 anos lá em Jacareí, você começou no basquete. Como foi essa evolução para o profissional? Então, comecei, né, a me destacar ali na escola. Só que quando chegou no clube, né, para jogar o primeiro ano de Federação Paulista, em 1989, quando eu tinha 14 anos, eu estava na equipe, fui um vice-campeão paulista, mas eu ainda tinha algumas dificuldades, algumas limitações, né? Tinha poucos minutos de quadra. Daí, no segundo ano, com 15 anos, daí eu já me desenvolvi mais, desenvolvi uma habilidade que eu tinha facilidade, que era o arremesso, né? E dali em diante, eu consegui me destacar. Eu tive convites para sair do Trianon, tudo, mas continuei ali, entendeu? Porque eu também via que eu não ia ser um jogador profissional, eu não ia ganhar minha vida com aquilo. Então, eu precisava arrumar uma maneira de fazer aquilo trazer algo ao meu benefício. Eu precisava conseguir estudar com o basquete, né? Porque minha família não tinha condições naquele momento de pagar o meu estudo. Então, eu falava, eu precisava usar tirar algum proveito disso. Foi aonde eu tive o primeiro o convite do clube, né? Dessa Sandra, era uma secretária na época. Ela falou assim, porque às vezes eu ia ajudar o Marcos na escolinha de basquete. Certo. Daí ela falou, você percebeu que você tem o dom de lidar com a criança? Você já viu? Você percebe? Eu falei, não percebo nada. Eu falei, não, você tem a paciência do negócio. Sim. Daí esse técnico falou, cara, se você entrar na faculdade, a gente consegue arrumar um emprego para você na prefeitura de estagiário e aqui no clube. Eu falei, cara, mas eu não tenho nem condições de pagar a matrícula.
Daí ela falou assim, se você passar, eu pago. Eu falei, você tá de brincadeira. Se você passar, eu pago. Eu falei, então quando eu me formar, eu devolvo tudo para você. Ela falou assim, não, você não vai me devolver nada. Mas então você estuda e passa. Eu estudei e passei. Entendeu? Em 95 isso. Daí, em 2005, perdão. Em 2005. Eu entrei na faculdade, ela pagou a primeira, e o Marcos pagou o primeiro mês. Entendeu? Daí eles me arrumaram um emprego, foi onde eu comecei. Entendeu? Dali em diante eu só vivi do basquete. Dali em diante eu não fiz outra coisa a não ser... É que eu falo assim, né? Eu tenho uma bolinha aqui, né? Um pingente com uma bola. Eu nunca mais larguei da bola. Entendeu? Eu falo assim, hoje eu tenho tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu conquistei através dela. Entendeu? Então, bola de basquete para mim, o basquete é minha vida, entendeu? Porque é uma coisa que eu respiro, eu penso, eu tô longe da minha família, né? Por causa da bola, entendeu? Por causa do basquete. Então, o basquete é uma coisa que... E aí você já teve essa tendência a ser técnico, uma coisa assim, quando você... que você já trabalhava com criança, já era meio técnico das crianças, né? Mas aí quando você saiu, falou assim, você já disse que, falou assim, não vou ser um grande profissional do melhor do Brasil no basquete, mas até entendendo. Quando que virou essa chave? Dali, quando eu comecei na faculdade, eu sonhava, falava, eu assistia, né, na televisão os jogos, eu falava assim, um dia eu queria estar sentado ali, ó, entendeu? Não sei se é em pé como técnico ou fazendo parte do staff do time, mas assim, meu sonho é um dia estar ali. Falei, um dia eu queria estar sentado ali naquele lugar. Falei assim, mas eu preciso estudar, né? Daí eu me formei na faculdade, daí eu fui correr, né? Daí eu fui atrás disso daí. Fui trabalhar com basquete em Campo do Jordão, fui trabalhar com basquete até ter um convite em São José. Comecei em São José nas escolinhas do basquete em São José, daí fui passando por todas as categorias. Fui escolinha, fui técnico de categoria de base, fui preparador físico, fui ser assistente, entendeu? Daí quando... Percorreu todo o caminho. Eu percorri eu passei por todas as etapas. Eu fui técnico. Hoje eu sou técnico no time adulto, mas eu passei por todas as categorias. Eu tive a vivência de todas as categorias. Na primeira passagem em São José, eu fiquei 12 anos em São José. Entendeu? Daí eu fui passado, eu falei, daí quando chegou o Regis Marrelli em São José, eu fui aprender a ser assistente técnico. Foi me ensinar, ele foi o técnico, ele foi assistente durante muito tempo, durante 8 anos. Ele foi me ensinar a ser um assistente. E eu nunca, daí depois que eu aprendi a ser assistente, eu não pensei em ser técnico. Eu falei, quero ser o melhor assistente que eu possa ser. Sim. Entendeu? E eu falei, eu não quero, eu vou ser isso. Só que daí as coisas mudaram. Eu fiquei assistente dele durante 8 anos. Daí nós nos separamos, né? Nós fomos mandados embora de São José em 2013. Conquistamos vários títulos lá. Fizemos um bom trabalho e fomos mandados embora. Daí ele foi para um lado, eu fui para o outro. Daí ali eu comecei a caminhar sozinho. Daí ali eu fui trabalhar em Taubaté, categoria de base, fiquei 4 anos lá. Daí depois eu tive o convite para voltar para São José novamente. Entendeu? Daí para ser o técnico. Não para ser mais tempo, para ser o técnico. Daí eu fui o técnico, levei o time à final de uma Liga Ouro, levei o time novamente para a elite do basquete, para jogar NBB, jogar o Campeonato Paulista. Fiquei 2 temporadas e meia lá até entrar a pandemia. Então ali começou. Daí, como eu tive essa oportunidade, eu falei, eu vou agora, eu vou tentar, porque já acreditei, eu estou pronto. Tudo que eu aprendi como assistente, agora acho que eu estou pronto para ser técnico. Entendeu? Mas assim, eu não almejava isso, aconteceu. Entendeu? Aconteceu. E como aconteceu aqui em Bauru também, eu cheguei para ser assistente, né? E aconteceu a saída, né? A passagem de bastão do Jorge Guerra, eu assumi a equipe e estou 2 temporadas. Mas assim, não foi planejado chegar a ser, entendeu? Porque eu queria ser o melhor assistente que pudesse ser. Mas a vida te dá algumas oportunidades também, né? Tipo, como assim podemos dizer, entendeu? Entendi. Você tinha algum técnico assim que você admira e falava assim, putz, eu queria ser tão cara, eu assim, no Brasil, assim, quando não necessariamente comecei a estudar, Brasil, né? como eu comecei a estudar, gostava muito da linha do Hélio Rubens, né, lá de Franca, né? O cara com quem eu trabalhei muito tempo, o Regis, é um cara muito... é um rival nosso aqui, mas uma linha muito, eu gostava muito da linha do jogo coletivo, de defesa forte, a filosofia de trabalho dele, né? É uma pessoa muito humana também, né? O Hélio. Então, sempre gostei das antigas. Edivar Simões também, com quem eu tive uma passagem curta lá em São José, mas um cara que gostava muito dos fundamentos, de trabalhar o jogador, desenvolver o jogador. Né? Aí depois vem o Regis
E hoje tem o Gustavo de Conte, é um cara também muito... foi técnico do Flamengo, agora não está mais no Flamengo. Também gosto muito do trabalho dele. Fora, eu gosto de Popovic, foi técnico do Antonio Spurs, entre outros europeus, tá certo? Entre vários, Messina, entre vários outros aí, que eu admiro muito. Né? Bom, você veio para ser assistente, mas na temporada 2024 você foi considerado o melhor técnico da temporada, né? Foi. Você ganhou o prêmio como melhor técnico da temporada. Parabéns. Obrigado. É uma vida de dedicação, né? Queria fazer uma pergunta para você, o seguinte: ainda há muita distância de nós para os americanos, de nós não, do basquete mundial para os americanos? Os americanos ainda estão tão na frente assim, igual a mídia alarde por aí? Antes de responder, você falou, né, de ganhar o prêmio de melhor técnico, né? Quando fala isso, você ganhou o prêmio de melhor técnico, né? Eu ganhei representando uma comissão, né? Eu tenho minha comissão técnica, eu tenho meu assistente, tenho meu preparador físico, eu tenho meu médico, eu tenho meu staff todinho, entendeu? Então, eu tenho uma diretoria por trás, tenho os atletas. Então, eu apenas fui nomeado como melhor técnico, mas isso é trabalho, é fruto de uma comissão técnica, de uma equipe multidisciplinar que a gente fala, né? Mas eu fui agraciado por ser aquela pessoa, mas tem toda uma estrutura por trás disso. Nós estamos muito atrás, daí nós vamos voltar naquele assunto da política esportiva, né? Hoje, nos Estados Unidos, deve ter uns... vou colocar, vou chutar. Falava 500 times. Quantas faculdades? Todas as faculdades desenvolvem basquete. São milhões de dólares investidos no esporte universitário, no high school. Então, ali brota-se jogador, entendeu? E sem contar que o basquete americano, além de ser... é um show, né? É um entretenimento. Eles te proporcionam um show para você, né? E sem contar, são os melhores do mundo, porque eles têm ali... A gama é muito grande. Eles podem escolher, entendeu? Não vai nascer um Michael Jordan de novo, vai nascer um LeBron, não vai nascer um Kobe. Mas vai nascer outros jogadores que também vão continuar à nossa frente. Entendeu? Nós poderíamos estar muito além do que nós estamos. Que a gente sonha, né? Se a gente tiver uma cultura esportiva, se a gente desenvolver o basquetebol na escola, entendeu? Fazer isso aí. Não só pensar como futebol, né? Mas você desenvolver o basquetebol na escola, você valorizar mais, você ter mais mídia em cima do basquete, nos organizarmos melhores também, entendeu? Nossos técnicos hoje estudam mais, entendeu? Ter o intercâmbio, né, com os americanos, ter o intercâmbio com o pessoal da Europa, entendeu? Tudo isso. A sua seleção voltar a ser medalhista olímpica ou medalhista... Vou tocar nesse assunto. Então, essas coisas, acredito que isso aí vai fazer com que a gente possa caminhar para um dia chegar, aproximar um pouco mais. Quando a gente fala de seleção brasileira de basquete, principalmente para leigos como eu, que não acompanha muito o esporte, vem só BO. Tipo assim, o jogador que não queria mais jogar pela seleção, troca e essas coisas assim, isso atrapalha muito, né? Sim, é que essa era, né, que teve esses problemas com os jogadores não querendo jogar, era um problema institucional, né, que a gente pode dizer assim, que esses jogadores são jogadores que valem milhões de dólares, né? Então, ele tem um contrato de milhões. Então, o contrato dele, se você não fizer um seguro para que esse jogador, se caso aconteça alguma coisa com ele, o seguro possa cobrir isso, ele não pode. Isso está no contrato dele. Então, precisava ser feito um seguro para que eles pudessem jogar. Não é que eles não queriam jogar pela seleção brasileira, né? Não que eles não gostassem da seleção brasileira. Muito pelo contrário, né? Eles gostariam, mas eles precisavam ter a segurança, né? Então, porque ali é o ganha-pão deles, né? Ali a seleção vamos dizer assim, é uma paixão, uma representatividade, mas quem paga o seu salário, quem sustenta a sua família é o clube, né? Então, o clube também tem que ter esse respaldo. Então, foi onde aconteceu essas brigas. Mas teve um racha interno também, porque a NBB foi criada a partir de um racha também na Confederação Brasileira, né? Foi isso? Isso, né, atrasou muito o nosso basquete. Isso atrasou muito o nosso basquete, né? A CBB puxando de um lado, a NBB puxando do outro, a Liga Nacional puxando do outro. Hoje, né, se tem uma conversa, hoje procurando-se uma aproximação. Inclusive, a semana passada estive conversando com um dos diretores da CBB, né, o Elito. Ele falou assim para mim, Jaú, a gente
essa aproximação, hoje ela está muito real, ela está muito próxima. Falta alguns detalhes ainda, né? Mas está muito próxima e a gente acredita que agora essa fusão vai existir. Não vai ficar mais a separação. Como funciona hoje? Vai haver essa fusão. Como funciona hoje? Hoje quem disputa um não disputa o outro. Então, hoje não. E hoje, assim, a conversa que eles tiveram, que o diretor me falou, é que a CBB vai cuidar das seleções. Né? E o NBB vai cuidar do Campeonato Brasileiro, que é o NBB. Né? A Liga Nacional vai cuidar do NBB. Tá? Cada um vai cuidar da sua área, que eu acredito que é o melhor. Entendeu? É o ideal, porque no futebol eles queriam fazer isso também. Entendeu? Deixar a CBF cuidar da seleção e montar uma liga dos clubes para cuidar do Campeonato Nacional. Os clubes se organizam ali, entendeu? Porque os clubes da NBB precisam da chancela da CBB por causa dos campeonatos internacionais, por causa de Liga Sul-Americana, BCLA, entendeu? Então precisa ter. Nós ficamos sem jogar, sem ter a vaga numa Sul-Americana. Bauru mesmo teve a vaga 2 temporadas e não pôde jogar porque a CBB não liberou a vaga, entendeu? Então a gente não pôde jogar. Então agora para a próxima, pelo que tudo se caminha, né, tudo está conversado, é que já possa os clubes voltarem a jogar a Sul-Americana. Entendi. Agora eu vou fazer perguntas de leigo para você. Vamos lá. É preciso ser grande para jogar basquete? Não. Tem baixinhos que jogam basquete? Jogam muito. É porque a minha vida inteira falaram, você devia jogar basquete, só porque eu tenho 1,92 m de altura. Eu sofri. Hoje não, hoje você não é só... lógico, o baixinho é mais rápido, né? Ele é mais habilidoso, né? Ele é habilidoso, o baixinho, né? O jogador mais baixo, com baixa estatura, ele é o cara que vai pensar, o cara que vai raciocinar, o cara que vai organizar, o cara que vai pensar para o time, o cara que vai defender bem, que vai correr a quadra. Ele vai ter algumas outras dificuldades, mas tem como você blindar esse jogador dentro de uma partida, entendeu? E também o jogador de 2,15 m, 1,94 m, 2 metros, também ele tem as suas dificuldades também. Hoje, né? Hoje os jogadores estão muito mais ágeis, muito mais fortes, muito mais habilidosos, né? Sim. Então, hoje você tem uma preocupação em trabalhar esse... Eu tenho um jogador de 2,13 m que ele corre a quadra. Pô, como um cara desse corre a quadra desse jeito, entendeu? Como um cara desse tem essa mobilidade? Se você pegar os jogadores americanos, 2 e pouco, o cara corre a quadra como ninguém. O cara tem habilidade como um cara pequeno. Entendeu? Hoje já se trabalha isso. Então, hoje não precisa ter. É lógico que é um fator importante, sim. Não vou falar que não é não, mas tem muito jogador baixo aí que se desponta. Porque tem jogo de basquete que eu ligo lá, tô passando lá na Sport TV, fazer propaganda da Globo aqui, que ela tá precisando, tá apertado lá o negócio. Aí tem jogo que tá lá, termina 60, 70, não sei o que lá, e tem jogo que passo lá, tá na NBA, tá 113. Porque tem jogos que o placar é muito mais pontos e jogos com muito menos pontos. Como eu disse para você, né? O NBA é um show, entretenimento, né? É um show, né? Lá o tempo é diferente. Aqui são 4 tempos de 10, lá são 4 tempos de 12. Ok? Lá tem algumas regras que permitem mais que flui o jogo, entendeu? Para o jogo fluir. Lá é espetáculo, lá é para dar show. Lá, que eu falo assim. Tanto que o gostoso de assistir NBA é quando começa os playoffs, que eu falo assim, daí começa basquete. Até antes de começar os playoffs, é show. É placar de 120, 130. Entendeu? Assim, a defesa. Eles são muito do show. A situação tudo, de defesa, né? De não poder ter ajuda, de compactar mais a zona, o cara cortar mais a área que a gente tem no basquete FIBA. Lá não. Lá o cara não pode defender mais 3 segundos dentro do garrafão. Isso deixa a quadra mais aberta. Entendeu? Então, tudo isso aí é... Essa é a próxima pergunta. Por que essas diferenças? No basquete não há um só no mundo inteiro? Porque o futebol Futebol em qualquer lugar, não tem regra diferente nenhuma. Você vai lá na Arábia, é igual. Agora, e o basquete tem essa regra diferente? A regra FIBA que a gente fala, né? A regra FIBA é... Tanto que os jogadores americanos têm uma certa dificuldade quando joga o campeonato internacional, que é, mundial. Então é só diferente, o resto do mundo joga igual. Joga igual. E só os Estados Unidos joga diferente. Entendeu? Joga esse basquete FIBA e joga joga NBA, que ela tem as regras dela. E essas são as principais diferenças de defesa? O que é mais? Defesa, né? O tempo que você pode... os 4 tempos de 12, né? Que querendo ou não são 8 minutos a mais. É quase um quarto a mais, né? Sim. É quase um quarto a mais. Então, se você colocar aí, são questão de 30 pontos a mais. Também. Então, onde beira
a casa dos 100 sempre. Dificilmente você vai ver um jogo de NBA com placar baixo, é sempre placar alto, né? Entendeu? Porque assim, se prioriza o show, se dá vantagem ao show, entendeu? Sim, aqui se para, aqui isso, porque assim, o que leva o torcedor até o ginásio? Ele quer ver enterrada, ele quer ver bola de 3 pontos, ele quer ver cesta rápida, quer ver cesta. É uma coisa no jogo de futebol, você vai lá o jogo, 0-0, passa. Horrível. Não, ninguém quer. Futebol 0 Você quer, ninguém quer você quer um time que ataque, porque todo mundo fala assim, meu time tem que ser ofensivo. O cara não sabe nem o que tá falando. Meu time tem que ser ofensivo. Daí o time dele é ofensivo, daí o time dele toma e fala, meu time é ruim. Vou falar pelo meu Santos. Pô, meu Santos é ofensivo, mas tava assistindo o jogo ontem com o Bragantino, ele é ofensivo, mas ele toma gol. Vocês querem, não dá, então assim, não dá para ter tudo, entendeu? Então, assim, eu vejo que tem essa. Então lá eles priorizam isso. Tem que ter cesta. Tem que ter cesta. É eu que chamo a atenção. Entendeu? Não, e as cestas são diferentes. Você vai assistir o NBB? Assisto. De vez em quando. O cara tá ali, o objetivo dele é fazer a cesta mais rápido e da maneira mais eficiente possível. Sim. Você vai assistir NBA, o cara tá lá pronto para fazer a cesta, não é? Ele dá a bola na tabela pro outro chegar e catar no ar e de costa e faz o. Nossa. Quem fala assim, além da qualidade técnica, né? O vigor físico, né? O físico dos atletas é muito, né? São jogadores muito atléticos, né? Que a gente fala, muito atléticos. Jogadores grandes, jogadores que saltam muito, muito bem. Então, você vê a plasticidade dos movimentos são mais, né? Chama mais atenção. É né? tanto show que eles tinham um time que era só de show, né? Globetrotters. Eu não sou da área mesmo, assim, mas eu sei que tinha um time americano que só vinha para fazer malabarismo e não sei o que lá. Né? Mas os caras eram bons de verdade? Eles viajavam... Foram ex-jogadores da NBA, né? NBA, entendeu? Então eles sabiam o que estavam fazendo. Eles brincam com a bola, eles fazem uma... realmente, Eu não sei, faz muito tempo que eu não... Agora não sei se tem ainda, mas pelo menos na minha época, né, de jovem, tinha muito... Eles viajavam o mundo para poder mostrar, né, o show, desenvolver o basquete, o Globetrotter. Qual que é as características que você busca num jogador? Porque assim, no futebol, todo brasileiro vai saber falar. Tipo assim... não, o cara é habilidoso, tem noção tem intimidade com a bola, sabe dar visão de jogo, dar o passe, isso daqui. E no basquete, o físico é o principal, o cara tem que ser intensidade, ser bom, a mão boa de arremesso, isso daí é treinável? Eu primeiro, quando eu vou contratar um atleta, eu vou buscar... saber da pessoa, como ele é, entendeu? Como é o dia a dia dele, quais clubes ele passou, com quem ele jogou, entendeu? Quais são as atitudes. O outro fala assim, é casado, é solteiro, tem família, prioriza, entendeu isso? Um cara, você não contrata um jogador solteiro? Contrata, mas como que ele é fora da quadra? Ele é da noite? O seu Neymar, então, não jogaria no seu time? Então, daí tem os prós e os contras, né? Você não consegue encontrar o atleta perfeito, né? Aquele cara que é talentoso, aquele cara que é trabalhador. Daí eu falo, daí entra outra, dentro da quadra. É trabalhador? Tá certo? Sabe trabalhar em grupo? Certo? O eu ou nós para ele? Entendeu? Daí você começa, primeiro você tem que fechar essas características. Depois você fala, daí você vem, é um cara intenso, é um cara que defende, um cara que tem leitura do jogo. Então, assim, você é o jogador perfeito. É o que se busca. Entendeu? Mas se você consegue ter essas características dele fora da quadra, entendeu? Que isso tudo aí vai agregar lá dentro. Outras coisas você vai treinar. Você não consegue treinar um cara ser comprometido. Não tem, ninguém treina um cara a ser comprometido. Eu escutei uma comparação. Tá, eu posso treinar que ele treine 1000 arremessos, treine drible, treine passe. Mas eu não consigo treinar um cara e falar assim, vou te ensinar a ser comprometido. Vou te ensinar a ser um cara de grupo. Vou te ensinar a ser um vencedor. Não. Entendeu? Eu quero vencer. Não. Isso aí você não ensina, isso aí é da pessoa. Então você tem que escolher. Então, isso aí é uma coisa que é controlável. Isso aí eu posso escolher. Entendeu? Isso eu posso escolher. Mas outras coisas eu posso treiná-lo. Mas isso aí não dá. Que a gente fala assim, né? O cara tem personalidade, entendeu? O cara, ele quer
ele quer vencer. Tem cara que gosta de jogar. O Cara que quanto- gosta de jogar. Só gostar de jogar, para mim, não adianta. Sei. O quanto você é técnico e o quanto você é coach? Porque principalmente no meio do basquete tem essa questão do técnico treinar a mentalidade do jogador para o jogador ser comprometido e ter a mentalidade de vencedor e de essa questão psicológica. É importante para o técnico do basquete mexer com a psicologia do Sou time? ruim disso, hein? Ah, é? Sou bom nessas coisas, não. Você é bom na técnica, na tabela não, lá, cara, joga sou aqui, bom, faz não sou lá. bom nesse eu não sou bom de motivar, entendeu? É. Eu não sou um cara que as minhas palavras motivam o atleta, entendeu? Porque assim, o cara motivar, o cara tem que ser um cara engraçado. Eu não sou engraçado. Não sei contar piada, não tem coisa, eu não sou um cara normal. Eu sou um cara assim que eu me preocupo com algumas coisas que eu acredito que você acaba tendo o jogador ao seu lado. Entendeu? Certo. Me preocupo, que eu falei para você, eu me preocupo saber do jogador, se o jogador está bem, entendeu? Como que ele tá a família dele, entendeu? Como ele está se sentindo no grupo. É um jogador que chegou novo, como que tá? Tá faltando alguma coisa? Se precisa de alguma coisa, como que tá? Entendeu? Então, assim, eu sou um cara muito do diálogo, da conversa, entendeu? Fala, até meu preparador físico, ele fala assim, pô, cara, quando você começa a falar, você não para, cara. Nossa, que nem hoje tá falando, você não vai parar de falar? Entendeu? Porque, assim, eu tenho essa preocupação, entendeu? E, assim, de conversar, de ouvir, entendeu? Ouço muito, entendeu? Ouço muitos jogadores, as opiniões, tá? Da minha comissão técnica, das pessoas que estão fora, entendeu? Até mesmo da rede social, gente que hoje, né, é uma como que eu digo assim, é uma terra sem lei, né? Cada um fala o que quer, entendeu? Mas às vezes tem pessoas que falam coisas também que, Sim. às vezes, a gente se parar um pouquinho para ouvir, pô, o cara tem um pouco de razão. Sim. Então, assim, eu sou esse cara que eu gosto de trabalhar, né? A gente trabalha muito, mas sou um cara que eu gosto muito de... o grupo, para mim, tem que estar bem. Eu acredito que se o grupo estiver legal, se todo mundo se der bem, um cobrar o outro, cada um saber as suas funções, tá? Se respeitar, você pode ter um grupo limitado que você vai conseguir tirar muito mais coisas desse grupo, que você tem um grupo talentoso, que ninguém se respeita, que ninguém está nem aí, que ninguém é comprometido, que cada um quer fazer o seu e acabou. Entendeu? Você prefere qual o talentoso? Não, eu prefiro esse. Eu prefiro o trabalhador, prefiro o grupo, prefiro o time, prefiro o grupo. Sim. O grupo, para mim, é muito importante. Entendeu? Ele sobressai acima do talento, para mim. Foi que eu ia comparar com o futebol, que eu vi uma análise assim, falando assim, quem é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo? Aí o rapaz respondeu o seguinte, não, jogador de futebol, o Messi é muito melhor. O Cristiano Ronaldo é atleta. Falou assim, ele é um atleta esforçado, ele seria bom em qualquer modalidade esportiva que ele fosse jogar. Se ele fosse correr os 200 metros, ele ia ser bom. Se ele fosse nadar, ele ia ser bom. Ele ia ser bom em qualquer coisa. Faz sentido, você concorda comigo? Faz ele sentido. É um atleta, faz sentido, Faz né? sentido, entendeu? Um tem o... Vamos dizer assim, ele tem o Messi tem a habilidade, tem o dom, a marra, né? do futebol. Ele nasceu, ele tem aquilo, entendeu? O outro, você percebe que ele é treinável, ele é treinado. Eu vi uma entrevista, uma esposa dele falando que ele acorda todo dia às 6 horas da manhã. Você tá entendendo? O pessoal vai embora e fica treinando, ele vai treinar falta, ele vai treinar o cara tá preocupado, ele tá preocupado, acho que foi um dos primeiros jogadores a comprar aquela cama hiperbárica para poder chegar em casa e fazer e se descansar para recuperar mais rápido. Pô, sabe? Então, assim, um cara que tá o tempo inteiro pensando, não que o Messi não faça, mas um é talento nato, né? E o outro é treinabilidade. O cara treina, o cara se prepara, o cara se condiciona, o cara acredita que aquele processo para ele é importante. Se ele não treinar um dia, talvez ele fala, amanhã eu não vou jogar bem. Sim. O cara tá tão condicionado a essa rotina, que a gente fala a rotina, que o cara fala, se eu não treinar... Tem cara que fala assim, hoje não, eu quero descansar, que amanhã eu vou estar... O cara tem o dom, o cara já é mais técnico, mais refinado, né? Falando em técnico, eu vi o Muricy falando sobre isso quando ele colocou o Rogério Ceni para bater falta, e os caras lá, você tá louco? Assim, não tô louco, não. Quantas faltas você bateu semana passada? Não sei. Ele bateu umas 1000. E aí? Você vai falar o quê? Ele passou a semana inteira, bateu 1000 faltas no treino. É ele que vai bater. É verdade. Como está hoje o Bauru Basquete? Está em que fase? Estão disputando o campeonato? Está preparando o time? Como está hoje a equipe? Hoje nós entramos nos playoffs, né? Entramos nos playoffs com... Nós terminamos em quinto a fase classificatória. Certo. Né? Estamos enfrentando o Paulistano, que é 12º. Né? Hoje está 2-1 o Paulistano, né? Melhor de 5. Primeiro jogo lá em São Paulo perdemos. Ganhamos o segundo em casa, perdemos o terceiro. E agora, na próxima quarta,
nós temos o quarto jogo contra o Paulistano, precisamos ganhar para Importante, trazer o quinto pra jogo, trazer o quinto jogo pra cá. para casa. Entendeu? Então já tá nas oitavas de finais. Importante. Nós estamos gravando o programa hoje, é dia 28, tá? de abril. Não sabemos quando vai ao ar na TV, então só para... Vai que já foi o jogo. Qual que hoje são as principais forças do basquete nacional hoje? Sim, hoje, então... os principais investimentos, né? Flamengo, né? Vamos pela uma ordem: Flamengo, Franca. Sempre, né? Esses Flamengo, caras estão sempre Franca, Minas, São Paulo, Minas. Unifacisa, né? São essas... Hoje Bauru é a 11ª força de investimento. Pô, mas hoje. você classificou em quinto? Quinto. Em quinto. Fomos quarto da temporada passada. Com a 14º investimento, você quinto tá bom pra caramba, então. Né? Tá bom. Tá fazendo, tá tirando lei de pedra. Eu falo assim, eu não gosto muito, né, dessa frase, né, você tá tirando lei de pedra, não. Eu acredito assim que a estrutura que nós temos, ela também nos ajuda, ela nos favorece, né? Jogar dentro da nossa casa, lá do nosso torcedor, favorece muito. A gente joga com o ginásio sempre cheio, o torcedor sempre apoiando, né? São jogadores comprometidos, como eu falei para vocês. É limitado, assim, é um grupo mais curto que faz, é mais enxuto, dando oportunidade mais para jovens, né? Você não tem um orçamento mais robusto, mas são jogadores com qualidade, jogadores que alguns precisam de espaço, precisam de tempo para poder passar essa fase da competição, jogar, errar, acertar, para poder avançar na carreira. Entendeu? Temos aí como, né, Alex, temporada passada a gente tinha o Larry, né, um cara super experiente, temos o Alex, 45 anos, liderando essa equipe, né? O Bright fazendo a sua melhor temporada, né, dos últimos anos aí que ele vem. Então, assim, tem uma composição muito bacana. Então, assim, eu acredito que tá além, sim, da expectativa de todos, até da nossa, né, nessa fase classificatória. Mas lei de pedra, a gente pode dizer assim que a gente estaria colocando a nossa equipe muito abaixo das outras. Minha frase foi infeliz. Tá? A gente não é tanto... Né, eu acho que é o trabalho... Não, mas é uma... Só por mas números, eu ouço muito... só falei só por números. Não, mas assim, é uma maneira... Tá bom, mas eu ouço muito isso, né? E eu falo com muita propriedade a respeito disso. Não tem problema algum. O grupo é trabalhador, os caras merecem estar onde estão, entendeu? Eu falo assim, aquela química que deu certo, o grupo deu certo. Então, quando o grupo dá certo, tem equipes muito mais talentosas, com muito mais investimento que nós, que não deu. Por quê? Tem talento? Como que não venceu? Não é só o talento, né? Tem outras coisas por trás disso, né? O jogo não é só talento. Não, né? não é. Como que é a revelação de atleta hoje para o basquete? Aqui nós temos categoria de base. Da onde que vem os atletas? Quem está revelando atleta bom? Porque também tem que ter categoria de base, tem que ter bastante material humano, né? Bastante gente praticando. Bauru ficou um bom tempo aí, né? Teve uma defasagem grande aí de, não lembro de quantos anos, né? Com categoria de base, não se importando com a categoria de base. Eu venho de um projeto, né? Que foi em São José, onde a gente sempre priorizou a categoria de base. Né? Sim. Inclusive, quando acabou a equipe adulta, a categoria de base se manteve perene ali. E aqui em Bauru teve esse espaço. Hoje se tem, tá? Hoje se voltou a fazer categoria de base. Inclusive, a nossa categoria de base, nosso sub-15, ele é bicampeão paulista. Entendeu? Inclusive, o técnico, meu assistente, é o Everton. Né? Ele faz um trabalho belíssimo, tem bons jogadores, bons valores. Alguns meninos já vão treinar com a gente no adulto lá, fica ali pegando bola, entendeu? Já tendo uma vivência no adulto. Hoje nós temos 3 categorias na Federação Paulista de Basquete, sub-13, 14, 15. Né? Nós temos os projetos de basquete, inclusive na BDA, né, que é parceiro do Bauru Basquete. Tem os projetos, né? Tem outros polos na cidade que está se desenvolvendo. Podemos desenvolver mais ainda. Entendeu? A gente acredita lançou ano passado um projeto de basquete lá. A gente acredita que com essa exposição do adulto, do Bauru Basquete, né, isso traga mais participantes, mais adeptos, mais crianças. Precisa de um Neymar. A molecada ama, aí começa... Assim, o basquete brasileiro precisa de um ídolo.
Entendeu? Acho que a presença de um ídolo, além a não só medalhas olímpicas ou medalhas mundiais, você precisa ter um ídolo. Né? Você precisa ter um ídolo. Eu falo assim, aquele fala o Neymar. Neymar não joga, mas quem não gosta dele? A molecada gosta. Você tá entendendo? Eu não gosto, viu? Mas a molecada gosta pra caramba. Então, assim, eu acho que mais Bauru tá voltando a cuidar dessa categoria de base, voltando a ter. Isso é importante. O que aconteceu com a nossa seleção lá quando a gente ganhou dos americanos? Foi em 90? Foi, não, 97. 87, né? 87, 87, é. Tinha 12 anos, Pan-Americano. Que era o Oscar que jogava? Oscar, Marcel, Guerrinha. Tá. A gente jogou Israel. contra o time C deles, né? Cara, não vou falar para você que é o time C, não. É que eles não tinham descoberto a tal da linha de 3 pontos, né? Eles não deram valor na linha dos 3 pontos, né? Aquela linha dos 3 pontos que castigou o time americano. É lógico, acredito eu que teve uma pequena soberba ali, né? Dos americanos, né? Mas o Brasil não acreditou, né, naquela linha de 3 pontos. Como assim não tinha descoberto a linha de 3 pontos? Tinha, Explica melhor para o leigo. Hoje o basquete ele está em torno... Se joga hoje em cima. A bola de 3 pontos ela tem um peso muito grande. Claro, porque vale mais. Vale 3 pontos, Aí a outra vale só 2. Se você fizer 10 bolas de 2, dá quanto? Dá 20. 20. Se você fizer 10 de 3? 30. 30. Pô, então hoje se busca mais a bola de 3 pontos que a bola de 2. A não ser que a bola de 2 pontos fácil. Mas por que a bandeja eles fácil. Não eram acostumados? Naquela época eles não davam essa prioridade. Hoje, Steph Curry. Sabe quem é Steph Curry, né? Não, claro que não. State. Não sabe quem é? Porque é Steph Curry? Procura na rede social. Steph Curry. O cara é o monstro da bola de 3 pontos. Ele acerta tudo. Ele tá chutando... Igual o nosso Oscar era lá. Ele acertava quase todos os 3 pontos. Só que ele tá chutando a 2 metros da linha de 3 pontos. Antes até, ele não precisa ir lá. Você tá entendendo? Então, assim, hoje, a bola de 3 pontos mudou o jogo. Você pode dizer assim, a bola de 3 pontos mudou o jogo. Então, naquela época, se ganhou um jogo na bola de 3 pontos. Marcel e Oscar matando bola de 3 pontos. Os pivôs pegando bola... passando. Nunca mais aconteceu. Não, eles perderam para a Argentina depois. Num certo daí eles perderam a Olimpíada, né? A Olimpíada. O time de ouro da Argentina, né? Aquele time é fantástico. Aquele time é fantástico. Aquele time... Ali foi... Ali ganharam... Ali não teve soberba. Ali foi bola. Ali foi bola, foi jogadores muito bem treinados pelo Rubens Manhano. E eu lembro no final, os caras estavam mortos, se mataram em campo. Os argentinos jogaram lindo, pra caramba. Uma final bonita. Tá vendo? Eu sou leigo no basquete, mas eu lembro. Tá vendo? Ou fez o dever, ou estudou, fez o dever de casa. Nada, o que eu sei de basquete é o Jordan, sabe por quê? Porque eu compro tênis que chama Jordan. Isso aqui? Eu tô de Adidas hoje, só pra... Jordan. Hoje o grande astro mundial ainda é o LeBron James ou eu tô falando alguma besteira? LeBron, Steph, Curry, né? Eu sou do LeBron. Mas eu não entendo, mas eu vejo muita TV, então quando tem alguma coisa relevante, eu pego. O nosso basquete feminino foi muito vitorioso, né? Foi na época Paulo e Hortência, Janete. Né? Naquela época foi. Mas hoje o nosso basquete feminino está bem... Está tentando gatinhar novamente, né? Mas hoje caiu muito o nosso basquete feminino. Né? A prática se perdeu muito para o vôlei, né? O vôlei ganhou espaço, né, entre as mulheres. Mas isso é do incentivo à prática. Eu lembro que a gente era um 0 à esquerda na ginástica artística. Nada. Aí surgiu lá atrás a Daniela Hipólito, a primeira que foi lá e pegou um 7º lugar. E aí a Globo mostrou, aí surgiu a Daiane dos Santos, que, nossa, expectativa. Agora a gente já é a 3ª força mundial, 2ª, em alguns lugares a primeira, porque um monte de criança, um monte de prefeito foi montar ginásio, um monte de coisa. Então, na hora que dá uma estourada assim, é a mesma coisa do vôlei. Quando teve aquela seleção, o Bernardinho lá, começaram a jogar vôlei, toda a vila que você ia, jogava vôlei. E nós que éramos preconceituosos na escola, sabe o que a gente falava? Não existe vôlei masculino. Vôlei só existe vôlei feminino. Então, mas você tocou no ponto da ginástica, né? Se teve um resultado, né? Se teve um resultado mundial, se teve no mundial, se teve um resultado numa Olimpíada, né? A mídia mostrou. Focou pra caramba.
E fizeram o que logo em seguida? Investiram. Mano, Daí trouxeram o técnico um ucraniano, não sei o que lá. É isso? Montaram um centro de treinamento, onde começou a aparecer criança, entendeu? Recrutaram essas crianças, começaram a fazer um polo disso e foi indo. E daí o resultado vem. Daí aconteceu o quê? Criou-se um ídolo. Né? Hoje se fala da Daiane dos Santos, ela é vamos dizer, ela vai ser, não sei, ela vai ser ela é o Pelé da ginástica. Sim. A representatividade que ela tem. É importante então, assim, a representatividade. Então, assim, daí a mídia foi, comprou, investiram, resultado veio, e tem um ídolo. Na hora que tem um ídolo, daí é só você. Daí tem que trabalhar também. Daí não pode sentar em cima do resultado, daí você tem que trabalhar, daí você tem que ir nos polos. Você tem que ir na onde? Na escola. Você tem que focar na escola. Entendeu? E na escola, principalmente, escola de periferia. Escola de periferia. Entendeu? Aonde aquela criança ela pode ver uma oportunidade no esporte para que ela possa ser alguém na vida. Que ela possa sair daquele ciclo vicioso, talvez, que ela tenha, ou que mostrem para ela. Então, assim, você ter E o basquete isso aí... é um esporte da periferia, né? Até você vê na... não sei se eu tô falando uma coisa que eu me guiando pelo Hollywood, que aí você vai ver aquelas quadras de basquete do Bronx, nos coisas lá, e os caras jogando basquete 3, e um empurra o outro, joga lá, mas é um esporte... assim, hoje o esporte do 3x3, né, ganhando muito espaço, né? Que antes era só nos Estados Unidos, hoje já tá na Olimpíada. Né? Então, se já ganhou, então, querendo ou não, já melhorou um pouco a visibilidade de quem mais praticando basquete. Entendeu? Porque, cara, eu falo assim, o basquete, não falo só o basquete, mas o esporte em si, você leva aquela criança para a prática esportiva, entendeu? Dali, de 1000, às vezes não sai nenhum atleta. Não sai nenhum que vai ser jogador de seleção brasileira. Nenhum vai viver do basquete. Sim. Mas aquelas crianças, ele viveu o esporte. Ele aprendeu com as regras do esporte. E quando ele se tornar adulto, ele pode ser um apresentador de televisão, ele pode ser um dono de uma empresa, ele vai ser um médico. É que eu falo muito isso, sempre falo assim, gente, se vocês não virarem, quando trabalhava com escolinha, se vocês não virarem jogador, não tem problema, cara. Eu quero que vocês levem daqui coisas boas. Para quê? Amanhã você vai ser um empresário. Amanhã você pode ser o político, você pode ser o prefeito, o vereador, o médico, o presidente da república. Você vai falar, eu tive uma boa experiência naquele esporte. Por que eu não vou ser uma pessoa que vou ajudar? Sim. O problema é que se as crianças se frustram com o esporte, ela fala assim, não volto mais lá. Eu virei empresário, eu bato na sua porta. Não tive uma experiência muito boa com aquilo. Certo. Então, assim, isso também ajuda com que o esporte possa se desenvolver, entendeu? Você tem que proporcionar a essas crianças, entendeu? Esse prazer, que ela entenda que ela pode ser e pode não virar, entendeu? Mas que ela tenha o prazer, que ela leve boas lembranças daquele tempo que ela jogou. Fala, se um dia eu ficar bem sucedido, vamos voltar aos Estados Unidos. Todos que estudam numa universidade, se formam na universidade. Depois, quando eles saem, começam a ganhar dinheiro, eles fazem o quê? Eles fazem aporte à universidade. Isso. Não é isso? Por quê? Foi um momento bom para eles ali, proporcionou uma coisa boa. Ele acredita que tudo aquilo que ele conquistou agora, por que eu não posso retribuir isso? Você está entendendo? Então, assim, é cultura, é educação. Mas cultura é diferente. É diferente, né? Então... Me fala, brasileiros na NBA, temos hoje destaques? Gui Santos. Um menino que conheço, né? O pai dele jogou com a gente em São José, vi crescer, vi dar os primeiros passos ali no basquete em São José. Né? Hoje é ele. Na Europa nós temos o Caboclo, nós temos a Liga o Europeia Iago. é forte? Na Europa a Euroliga os times fortes. Temos... Quem que na Europa... Qual país na Europa que está à frente lá? Não tem para a Espanha. Né? Tem. Hoje Espanha, os times da antiga União Europeia, ali, União Soviética, ali, Sérvia, Lituânia, aqueles times, entendeu? Tem muito time. Na Europa tem basquete em qualquer lugar, em todos os cantos, e basquete de muita qualidade, entendeu? Um basquete diferente, um basquete, a gente fala assim, basquete europeu, um basquete, um jogo mais bonito de se ver, que eu falo assim, um jogo mais jogado, se vê mais técnica, você vê menos força, né, que vê menos plasticidade como a NBA, entendeu? É um basquete diferente, um basquete europeu
do basquete NBA. Sim. Assim, na média, assim, na história, os times mais vencedores, eles são normalmente mais preocupados, mais defensivos, mais preocupados em se defender, ou são igual os times que eu vejo da NBA atacando a qualquer custo, assim? Se mudou muito essa. Antes você falava assim, ataque ganha jogo. Ataque ganha jogo. Defesa ganha campeonato. Ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato. É lógico, não adianta você também só se defender e não ter qualidade para atacar. O segredo é você fazer esse time que você tem com qualidades ofensivas a defender. Sim. Se você conseguir isso, que esses jogadores, porque geralmente o jogador que gosta de atacar não gosta de defender. Não gosta de defender. Então, assim, se você precisa você precisa conseguir fazer com que eles entendam que a defesa é importante. Porque eles sabem que lá no ataque, eles vão sobressair porque eles têm técnica, são habilidosos, têm uma boa condição. Mas eles precisam defender, senão você vai ficar trocando cesta. Né? Então, esse é o desafio do técnico. É fazer o time que tem muita qualidade dar valor à defesa. Mas hoje mudou muito. Hoje todo mundo tem pensado muito no lado defensivo, né? E se torna os jogos mais pegados, mais difíceis, entendeu? Apesar do público não gostar muito, né? Que eu garanto que eu preferia. Quer ver show. Ataque e contra-ataque só e vamos embora. Verdade. João, obrigado por ter vindo aqui, tá? Não vou falar que eu desejo sorte para você, porque, como diria o coach Oscar, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Mais sorte eu tenho. Então, muito treino para você, que o Bauru Basquete, que você fique aqui em Bauru mais 10 anos, você ficou 12, então já fica 10 aqui, 12 anos aqui. Com certeza vai fazer um bom trabalho para a gente, levando o nome de Bauru, né? Isso é importante demais para a cidade. O esporte tem essa questão de deixar a cidade com moral, deixar a população, né, tendo orgulho daquilo, né? Com certeza. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Pelo bate-papo. Eu sei que não vem muitos esportistas, né? Não são muitos esportistas que sentam aqui para trocar uma ideia e bater um papo com o seu público, mas agradeço, foi um papo muito bacana. Espero continuar em Bauru, gosto muito da cidade, gosto muito da oportunidade que eu ganhei para dirigir a equipe, me sinto bem aqui, apesar de estar longe da minha família, mas me sinto bem, gosto da cidade. A cidade é uma cidade que gosta de esporte, né? Que eu falo assim, é uma cidade que tem o Noroeste na primeira divisão, tem o basquete, tem os dois vôleis, entendeu? Então, assim, é uma cidade, pelo tamanho, pela dimensão da cidade. A BDA. Entendeu? A BDA com seu projeto fantástico, maravilhoso ali, né? Uma estrutura que acho que ela deve ser do exemplo. Bar do Miro. Eu não conheço, eu conheço muito pouco as coisas aqui. Agora. Então, assim, é uma cidade que o esporte ela tá no DNA da cidade, né? Então, é uma cidade muito bacana, que aprendeu, né? Que eu aprendi a gostar, né? Já por 2 anos aqui, né? Me respeitam, me tratam bem, então quero continuar fazendo meu trabalho da melhor maneira possível, entregar tudo aquilo que o torcedor espera que a gente possa entregar sempre. A produção do programa pesquisou Cachoeira Paulista, você nasceu. Não é a cidade que nasceu Roberto Carlos. Roberto Carlos nasceu em Cachoeira de Itapemirim. Cachoeira Paulista me lembrava porque deve ser a sede da Canção Nova. Canção Nova. É lá, né? É lá. Fui lá rezar muito já lá. Padre Jonas Abib. O senhor muito bom. Morreu já. Porque, como todas as pessoas boas, já morreram. Todos nós vamos passar por isso. A única certeza da nossa vida é essa. É a morte. Com certeza. É a passagem que a única certeza nós vamos ter. Pessoal, esse foi mais um Além dos Outdoors. Essa conversa maravilhosa aqui com o técnico do Bauru Basquete, o Paulo Jaú, que não é de Jaú. Obrigado por Exa Filmes, por toda a técnica que fez aqui. Obrigado nossos parceiros. Um abraço, pessoal da Top FM, da TVC. Até o próximo programa. Tchau.